E o TJ Aparecida de hoje, a gente traz a repercussão do episódio recente com o cão Orelha, em Santa Catarina, que chamou muito a atenção para um dado preocupante. O caso de maus-tratos em animais aumentou aqui no Brasil nos últimos 5 anos. Quando chegou à casa da Gabriela e da Simone, 11 anos atrás, Anjinho enfrentava as maiores dores de sua vida. Ele foi vítima de um ato de violência extrema. Arremessado de um viaduto na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, precisou lutar para sobreviver. A adoção deu a ele um lar seguro e uma família amorosa. Quando ele chegou pra gente, ele já tinha várias cicatrizes, né? Ele tinha passado por várias cirurgias, mas ele já tinha algumas marcas de antes, que já eram cicatrizadas, então que já significava que ele já tinha passado alguns maus tratos. Mas ele tinha muito medo, ele não olhava a gente nos olhos, ele vivia pelos cantos, né? Escondido. Toda vez que a gente chegava e levantava a mão para fazer carinho nele, ele recuava. Demorou um tempo até ele se adaptar, até ele dormir perto da gente. Geralmente ele não dormia perto da gente, né, por não sentir confiança, mas foi assim, foi de pouco em pouco ele foi ganhando o espaço e daí, um mês depois, ele já estava entregue aqui já, deitado no sofá, a casa já era dele. Eu trabalho até hoje ali perto do local que jogaram ele, que é um viaduto que tem aqui em Taubaté. Então, quando eu passava ali todos os dias, eu olhava a altura daquilo, tanto na ida quando eu voltava, eu falei, não acredito que alguém teve a coragem de fazer isso, né, assim, porque ele não foi só jogado, ele foi arremessado, né, do jeito que explicaram pra gente, as lesões dele, ele foi arremessado, foi jogado com força lá de cima ainda. Aí eu falei pra Gabi, vamos dar um jeito de trazer esse cachorro pra cá, vamos acolher ele, porque a gente gosta muito. E a gente vai dando um jeito, vamos dando um jeito aqui, o importante é trazer. Aí a gente procurou se informar onde é que ele estava, como é que estava o estado dele, que ele ficou semanas internado, né? Aí a gente conseguiu falar com a ONG, o responsável que estava lá, o tutor, e a gente conseguiu trazer ele pra cá. E foi uma bênção, assim. Casos como esse do Anjinho e do cachorro Orelha vêm aumentando ao longo dos últimos 5 anos. A lei sobre maus-tratos a animais foi criada em 1998 e previa detenção de 3 meses a 1 ano para quem maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres ou domésticos. Mas em 2020, outra lei ampliou o rigor e estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda de animais quando as vítimas forem cães e gatos. As denúncias de maus-tratos aos animais subiram 20% entre 2024 e o ano passado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, apenas em 2025 foram quase 5 mil novos registros. São cerca de 13 novas denúncias a cada dia, que se tornam ocorrências oficiais. A Ana é apaixonada por cachorros. Mais do que isso, é uma defensora da causa animal. Voluntária nesta ONG há 20 anos, recebe denúncias diárias de maus-tratos e facilita a doação responsável dos amigos que um dia sofreram em mãos erradas. A gente sempre trabalha para que os animais tenham uma nova chance, né? Então, esses animais são resgatados de diversas situações, seja por abandono, morte na família, separação, enfim. A gente tem uma gama grande de motivos de abandono. Então, a gente procura reinserir esse animal num novo contexto. Eu acho que as denúncias aumentaram pelo fato das pessoas também começarem a se importar, os celulares estão presentes, então hoje em dia está muito mais fácil você filmar uma situação Eu acho que as pessoas estão denunciando muito mais do que era no passado. Para quem faz do companheiro um verdadeiro amigo, o local do trabalho vira uma extensão de casa. Eu tenho o Thor e a Duda há 10 anos já e tenho 4 calopsitas também. Vai fazer 4 anos. Para mim, os dois é como se fosse um filho para mim, de 4 patas. Dorme comigo, faz tudo comigo, vem pro meu trabalho, todo mundo conhece eles. Então é um amor que a gente tem como se fosse um filho mesmo. Ele é a nossa vida, né? A gente cuidou da recuperação dele, viu ele melhorando aos poucos, passou muito perrengue também em relação ao medo de perder ele, né? Porque agora ele já tem uma certa idade, ele inclusive está com um tipo de câncer de pele que não tem mais cura, então é paliativo, já é um cãozinho idoso, já passou por muita coisa, mas assim, ele faz parte da família, ele é parte da
da nossa família. A Gabriela, quando era pequena, adotou uma galinha. A galinha via TV, via novela com a gente. A galinha achou que era um cachorro. Deitava na época com os outros cachorros. A gente sempre gostou muito de bicho. Mas pensando na responsabilidade também, né? Os gatos estão com a gente há um ano. A gente ficou 10 anos sozinho aqui, agora estão os gatos com a gente. Mas pensando tanto o gato quanto o cachorro, é uma responsabilidade, assim, que demora, né? Ele vive em média 14, 20 anos um animal desse. Então tem que ter muito cuidado também. A gente continua falando, né, sobre os maus tratos aos animais. O deputado estadual, Eduardo Pedrosa, ele protocolou na Câmara Legislativa do Distrito Federal uma proposta de lei que endurece a responsabilização de pais ou responsáveis legais quando o crime for praticado por menores de idade. Para a gente entender melhor essa proposta, a gente recebe de maneira online o deputado Eduardo Pedrosa. Seja bem-vindo, deputado. Uma boa tarde para você. Boa tarde, né? De mais nada, quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço ao Renato, à Rayane aí pela recepção, né? Para mim é sempre um prazer, uma alegria muito grande poder estar participando, falando um pouquinho do nosso trabalho e gerando essa discussão também para ver como é que a gente pode aprovar os projetos de uma maneira no qual a gente atenda melhor aos anseios que a sociedade tem. Já aproveito, né, Eduardo, para te perguntar quais os principais pontos dessa lei que o senhor enviou ao Congresso. Bom, primeiro que a gente, por se tratar de deputado distrital, no caso aqui no Distrito Federal, né, nós não temos deputados estaduais, a gente tem algumas limitações legais do que a gente pode propor. Então, por exemplo, a gente não tem como discutir questão da redução da maioridade penal. Então, a gente foi para uma discussão no âmbito administrativo. A gente sabe que já existem várias sanções por maus tratos, mas que acabam não se aplicando a esses adolescentes. E aí a impunidade reina. Então, o que a gente fez foi criar um argumento na lei, né, colocando uma previsão de que, se os pais tiverem algum tipo de omissão, incentivo ou tentativa de acobertamento, como a gente viu nesse caso que viralizou no Brasil aí do animal orelha, né, do cão orelha, eles também seriam responsabilizados e enquadrados nessa legislação. Tanto do ponto de vista de pagamento de multas, de custos financeiros que doeria no bolso deles, como também com sanções com relação à captação de recursos, participação de programas do governo, dentre outras coisas mais. Então, a nossa ideia foi trazer uma perspectiva mesmo de buscar responsabilizações para inibir esse tipo de prática que a gente sabe que no nosso país tem acontecido com uma certa frequência. Oi, deputado, boa tarde. Essa lei foi criada depois do episódio do cão orelha em Santa Catarina. Na sua opinião, a punição aos adolescentes prevista no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é muito branda? Eu acredito que sim. É muito branda, tanto para maus tratos animais como também para outras áreas. A gente tem visto muitas das vezes as pessoas indignadas falando sobre o que tem acontecido com os nossos jovens e adolescentes. São casos cada vez mais bárbaros, né? A gente viu esse caso bárbaro, né, que aconteceu com um animal, né? A história toda deixa todo mundo chocado, até impressionado com o nível ali de violência mesmo, né, ao qual esse animal foi submetido e que os jovens foram capazes de fazer. A gente tem visto casos também de pessoas atentando contra a vida humana, dentre outras coisas mais, que nos mostram isso, né, de uma maneira muito clara. Essa semana mesmo, que no Distrito Federal, a gente teve um caso do piloto aí que está rodando o Brasil, né, nessa questão aí da violência também, com histórico vasto, né. Com 19 anos, quantos casos não vieram à tona que aconteceram ao longo dos últimos anos, e ele está aí na rua, mesmo depois de ter feito diversos casos de agressão, acabou que em um dos casos de agressão agora que ele cometeu, o menino está lá internado aí com uma chance, né, digamos assim, estado gravíssimo e correndo um risco sério de vida, né? Então, é algo que a gente precisa levar em consideração. Existem legislações no nosso país que acabam não sendo aplicadas ou que acabam não surtindo o resultado também que a gente espera. Deputado, para a gente, o pessoal de casa também conseguir entender, né? Qual que é o trâmite do projeto de lei que o senhor apresentou a partir de agora, né? Foi apresentado, o que deve acontecer nos próximos dias e semanas? A gente apresentou o projeto de lei na semana passada. A gente, ao longo dessa semana, tem as primeiras sessões legislativas. Então, amanhã, o projeto é lido no plenário da Câmara e passa a tramitar aqui na Casa. Então, nós vamos ter a tramitação passando pelas comissões. Então, Comissão de Desenvolvimento Econômico e
Meio Ambiente vai fazer a análise desse projeto, a Comissão de Constituição e Justiça para ver a legalidade, constitucionalidade, a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para ver se vai gerar despesas para o governo, até que a gente vote ele no plenário. A nossa ideia é tentar votar o mais rápido possível, a gente vai botar um peso na tramitação desse projeto, porque a gente quer deixar uma resposta à sociedade rápida. E a nossa Câmara aqui, a gente pode ser precursora nessa iniciativa para que outras assembleias ao longo do Brasil possam também seguir esse rito que a gente está seguindo aqui. É claro que agora, depois que a gente apresenta um projeto, a gente apresenta uma ideia. Ideia essa que vai ser discutida, debatida pelos deputados, pela sociedade e que pode ser melhorada, né? E é o que a gente espera, que através da tramitação a gente consiga aí, com muita discussão, muito debate, muitas contribuições das pessoas também, chegar a uma lei que seja realmente aí um modelo para o Brasil. Deputado, muito obrigado, pela sua participação aqui com a gente. Inclusive vimos no início do TJ Aparecida uma reportagem falando sobre o aumento de maus tratos a animais aqui no Brasil nos últimos 5 anos e claro que uma lei mais dura realmente se faz necessária. Muito obrigado, uma boa semana para você. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Um abraço a todos e mandem aí aqueles que estão nos assistindo as suas sugestões. Acompanhem o nosso trabalho. Obrigado.